Boa tarde, preciso dos meus óculos. Ai, ai. Tudo bem? Oi, Luciano, tudo jóia? Boa tarde. Hoje o tema é tão bom, a gente continua falando sobre o medo. Vocês tiveram oportunidade de assistir a live anterior? Pois é, nós vamos continuar falando sobre esse tema maravilhoso. O tanto que eu estou aprendendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico a estudar essa parte, né, que é relativa ao nosso coração, nossa, mais eu vejo que a gente precisa. Nós precisamos aprender mais, nós precisamos tratar o nosso coração. Me diz de onde você está assistindo, tudo bem? Boa tarde. De onde que você está assistindo? Como é que tá aí na sua cidade? Tá friozinho? Tá calor? Como é que tá aí? Eu vi que em Curitiba tá bem frio. Oi, tudo bem? Maceió, que legal, Diná. Aí por certo está calor, né? Olha, hoje então nós vamos continuar trabalhando esse tema do medo. Veja, a gente sempre está falando aqui o seguinte, olha, se nós não trabalharmos o nosso coração, nós jamais teremos uma imagem. Olha, tá chovendo aí? Aqui em Brasília, só fazendo um parênteses, aqui em Brasília é super seco, não sei se você já ouviu falar. Aqui em Brasília é super seco nessa época do ano. Parou de chover mais ou menos em abril e agora provavelmente só volta a chover lá para setembro ou outubro. Aqui, ó, céu azulzinho, seco, seco, sem uma gotinha de chuva. Mas aí é época, né, Dina? Aí é época de chuva, né? Mas voltando, como a gente estava falando, olha, se nós não trabalharmos o nosso coração, jamais nós conseguiremos mostrar o que as pessoas veem. Me diz uma coisa, clica no coraçãozinho aí para mim, se a imagem está boa e se o som está bom. Clica aí, por favor. Olha, nós jamais externaremos, ou seja, com a imagem e com o comportamento elegantes, nós só vamos externar algo legal, elegante, bonito e bem apresentável se o nosso coração estiver bem. Se nós estivermos, olha, saciadas. Clica aí para mim se vocês estão me ouvindo bem. Dá um coraçãozinho, por favor. Se vocês estão me ouvindo bem e se a imagem está boa. Me dá um feedback, por favor. Boa tarde, tudo bem? Ah, que joia, obrigada. Então, não tem jeito. Se nós não trabalharmos o coração também, nós não vamos. Então, assim, nós podemos até aprender quais são os nossos estilos. Ah, obrigada, Diná. Quais são os nossos estilos, quais são as nossas melhores cores, quais são as roupas e as peças que valorizam a nossa imagem, o nosso biotipo. Mas se, mesmo sabendo tudo isso, ter uma estratégia de imagem, conseguir atrelar o nosso look ao dress code de cada evento, todos esses detalhes. Mas se nós não estivermos bem no coração, não adianta, não se sustenta, entende? Você concorda comigo? Dá um joinha se você concorda comigo. Já aconteceu na sua vida de você estar apresentável, com um look bem legal, mas dentro você não estava bem? Aí a sua comunicação não verbal, que nós temos falado bastante aqui no perfil, a sua comunicação não verbal vai mostrar, vai transmitir o quê? Não vai transmitir elegância, não vai corresponder ao seu look, à sua imagem. Entende o que a gente está falando? Por isso que o nosso projeto aqui são mulheres elegantes por inteiro.
E se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. E trabalhamos nesse projeto, Mulheres Elegantes por Inteiro. Qual que é o nosso propósito? É que nós sejamos elegantes no coração, na imagem e no comportamento, na postura. Nós não podemos deixar de lado o comportamento e a postura. Concorda? Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? A imagem está boa? Clica no coraçãozinho, por favor. Então, nós vamos continuar esse tema do medo. Me diz uma coisa, você tem medo? Como que tá essa questão do medo aí na sua vida? O medo para você é uma realidade? Boa tarde. O medo para você é uma realidade? Veja, o tema da nossa live é como lidar com medo. Então, nós já consideramos de antemão que todas nós temos medo. De alguma forma ou de outra. Todas nós temos medos. Boa tarde, Marisete, tudo bem? Olá, Lígia. Tudo bem, Socorro? Então me responde, você tem passado por situações de medo? Como é que é aí na sua vida? Boa tarde. O medo faz parte? Você consegue lidar bem com o medo? Ou o medo tem dominado a sua vida? Tem dominado você? Como é que é a sua relação com os seus medos? Isso interfere completamente no que nós externamos. Veja, o que você vê em mim de imediato? A minha imagem, ou seja, o meu look, o meu cabelo, a minha face, né? Você vê a minha imagem. Boa tarde, tudo bem, Rosane? E você vê também, se você estiver comigo um pouquinho, você vai conseguir perceber o meu comportamento. Mas o meu coração você não enxerga. Só que o nosso coração, ele vai ser refletido por meio da imagem do comportamento. Então, quando a gente está com medo, o que nós externamos? O que a nossa face externa? O que o nosso olhar transmite? O que o nosso semblante revela? Nós precisamos tratar. E aí a pergunta é, você já percebeu alguma emoção das suas emoções? Como que o medo, uma das emoções, como que o medo ele atua na sua vida? Boa tarde, tudo bem? Olha, o medo é muito, muito escravizante, muitas vezes. Na semana passada, não, na quarta-feira passada, na live passada, nós começamos a tratar do medo e aí nós entramos na questão, eu até quero rever aqui com vocês, a parte dos sinônimos. Olha quais são os sinônimos de medo. Inquieto, temor, preocupado, nervoso, ansioso, tenso, irritado, aterrorizado, assustado, assombrado, apavorado, em pânico, petrificado. Tudo isso são sinônimos de medo. Olha como que parece que o medo é algo sutil, mas não é. Em todos esses sinônimos, o medo está lá dentro. Então, veja, nós vimos na semana passada, na live passada, o que é o medo. E a gente queria trabalhar 3 pontos do que é o medo. Só conseguimos trabalhar um ponto para a live não ficar tão longa, né? Olha, então o primeiro ponto que nós trabalhamos semana passada nós vimos que o medo comunica. O medo, ele transmite uma informação. E aí, essa parte do medo transmitir uma informação, provavelmente eles revelam um mapa do que está dentro do nosso coração. Provavelmente em cada situação que você já viveu de medo, aquilo lá estava comunicando alguma informação. E nós vimos isso aqui. E vimos também que o medo tem que nos levar diretamente a Deus.
Então, todos os medos que nós, porventura, percebamos em nós, eles têm que nos levar a Deus, como nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo. Estou fazendo apenas uma breve recapitulação para a gente começar efetivamente na sequência de hoje. E aí nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele sentia aquele peso por conta das igrejas, mas ao mesmo tempo aquilo lá não servia para escravizá-lo, mas nem dominá-lo, mas o levava para mais perto do Senhor Deus. Olha que interessante. Então, o medo sempre precisa nos levar para mais perto do nosso Deus. Guarda essa palavra. E nós vimos o exemplo de Davi, do Salmo 56:3, que o salmista Davi, ele fala assim: no dia em que eu temer, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ou seja, quando ele está ali, naquela situação que ele começou a sentir medo, o que ele faz? Ele ora, ele busca o Senhor e ele fala: hei de confiar em ti. Então, ali já muda tudo na vida dele. Ele podia, sim, estar passando e sentindo medo, mas no momento que ele percebia aquele medo, ele já virava para o Senhor e já orava, buscava o Senhor e falava: hei de confiar em ti. No verso 3. E no verso 11, nós vimos também que o mesmo Davi, desse mesmo Salmo 56, ele fala assim: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Olha como que é. Então, ele ao mesmo tempo que ele vira e ora e fala: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, ele está falando com o Senhor. Ao mesmo tempo, ele fala para as outras pessoas assim: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então, veja, ele tanto testemunha quanto ele ora. E aí, agora a gente começa a parte 2. A gente está vendo o que é o medo. Então, a gente viu que o medo comunica. E agora a gente vai ver que o medo, ele se relaciona. Você sabia? O medo se relaciona. Como? Como o medo se relaciona? Clica no coraçãozinho, por favor. Boa tarde. Clica no coraçãozinho para eu saber se você está me ouvindo bem e se a imagem está boa, por favor. Então, assim, o que você diria? Como que o medo se relaciona? Já parou para pensar sobre isso? Olha, já percebeu que os nossos medos não apenas nos dizem o que amamos? Olha, os nossos medos, eles não apenas nos dizem o que nós amamos, mas eles também nos empurram em direção aos extremos dos relacionamentos. Ah, obrigada! Então, os nossos medos, eles revelam o que nós amamos, o que nós valorizamos, e os nossos medos, eles nos empurram para os extremos do relacionamento. Já percebeu isso? Olha, infelizmente. Então, assim, ou o medo nos insta a nos afastarmos das pessoas, ou o medo, ele nos leva a nos apegar mais e mais às pessoas. Já reparou isso? Ou você já passou por isso? Então, o medo, ele tem esse poder de nos levar aos extremos dos relacionamentos. E aí, quando o medo, ele nos insta a pegar alguma pessoa, é como se aquela pessoa fosse uma tábua de salvação para nós. E aí, de um naufrágio, imagina uma tábua de salvação num naufrágio. É como se fosse isso. Então, dependendo da percepção que tivermos sobre o que mais provavelmente nos faz sentir segurança, olha só. Então, dependendo da situação que mais nos faz sentir segurança, a gente age ou nos afastando ou nos apegando para valer. E aí tem um exemplo bem interessante de uma mulher
que ela tem medo de ser julgada por seus amigos. E aí você pode imaginar numa igreja, numa comunidade, ou ou numa escola. Imagina uma situação em que essa mulher tem medo de ser julgada pelos outros. Boa tarde! E aí ela decide se afastar. Então lembra, o medo ele pode ou nos afastar ou nos aproximar e nos fazer apegar com todas as forças de uma pessoa nos relacionamentos. Nesse caso, nesse exemplo, essa mulher ela decide se afastar. Ela decide se afastar como uma estratégia natural. Ela tem medo de ser julgada, então ela decide se afastar. Boa tarde, tudo bem? O tema de hoje é sobre o medo. Nós continuamos a falar sobre o medo, algo que é super importante para nós. Então, nesse exemplo, essa mulher, ela se afasta para quê? Para que as pessoas não vejam apenas o que... para que as pessoas vejam apenas o que ela quer que elas vejam nela, entende? Então, ela não quer que as pessoas vejam tudo quanto é coisa, facetas dela. Então, ela decide se afastar. Para quê? Para que as pessoas vejam apenas o que ela quer que as pessoas vejam. Boa tarde! E aí, com essa estratégia, ela se torna um ciclo de autoexacerbação. E aí, ó, imagina um ciclo. Aí, quanto mais ela mantém o afastamento, a distância das pessoas, mais ela mais ela se sente mal e sente um peso ao se encontrar com essas pessoas. Então, veja, ela decide se afastar, ela quer mostrar apenas algumas facetas, porque ela tem medo de ser julgada. Aí, quanto mais ela vai entrando nesse ciclo, mais ela tem autoexacerbação. Aí, quanto mais ela vai se afastando, mais ela sente um peso ao se encontrar com as pessoas. Isso gera ansiedade. Consequentemente, aumenta o descontrole. Aí, ela começa a ver condenação até onde não existe ao se encontrar com as pessoas. E aí, ela se afasta mais. Então, esse é um exemplo do extremo, quando a pessoa decide se afastar. Agora, existe também um outro exemplo, que é quando um jovem, um exemplo aqui de um jovem, que ele é um pouco desajeitado, e aí, ele, por conta disso, ele demorou a ter um relacionamento com uma moça. Então, assim, ele teve vários desapontamentos e não conseguia ter um relacionamento com uma moça. E aí agora ele conseguiu se relacionar com uma pessoa, com essa moça, mas o histórico dele era um histórico tão assim desastroso que o que aconteceu nesse relacionamento? Ele se apegou como uma tábua de salvação nessa moça, fazia todas as vontades dela e assim, agarrou com todas as forças nessa moça como uma segurança. E aí, o que aconteceu? Ele, para se tranquilizar, ele se apega. No início, no início desse relacionamento, poderá até ser bom para a moça, porque ela vai ver que ele está fazendo todas as vontades dela e tudo mais. Boa tarde. Só que com o passar do tempo, ela vai perceber que, na verdade, para esse jovem desajeitado e que tem todo esse histórico, o medo dele de ficar sem namorada o faz dar mais valor ao namoro do que à própria moça. E aí ela vai perceber isso. E com isso, ela vai tender a não querer ficar no namoro. Então vejam, dois exemplos de extremos. O medo nos leva a isso. Ou melhor, vamos dizer que o medo pode nos levar aos extremos dos relacionamentos. Concorda? Consegue perceber aqui, nesses dois exemplos? Agora, por outro lado, o medo compartilhado
com honestidade e sem a intenção, o medo compartilhado. Boa tarde, tudo bem? Agora, então a gente viu dois extremos, o de afastamento e de apegar com todas as forças. Mas, por outro lado, o medo compartilhado com honestidade e sem intenção manipulativa pode fortalecer grandemente os relacionamentos. Então, o que é legal? Perceber o que está com medo, de alguma forma, na questão do relacionamento, conversar com quem confiamos e até estar perto e, se puder se abrir, melhor ainda. Com isso, pode extinguir completamente, poderosamente, qualquer fogo de medo, qualquer faíscazinha do medo. Concorda? Já passou por uma experiência dessa? De você, ao invés de você decidir se afastar, ao invés de você decidir se apegar com todas as forças, você diante do medo, ali no relacionamento, você chega e decide conversar com essa pessoa, se abrir humildemente, humildemente, compartilhando com honestidade o que está se passando e abrindo o coração. Você já teve uma experiência dessa? Eu creio que esse caminho é o melhor caminho para a mulher que deseja ser elegante por inteiro. Não decidir se afastar, nem decidir se apegar com todas as forças, como uma tábua de salvação. Mas decidir conversar, decidir comunicar, abrir honestamente, com humildade, para essa pessoa com a qual nós convivemos e confiamos, é claro, né? Concorda que esse é o melhor caminho? Nós estamos vendo o segundo ponto. Nós já vimos que o medo comunica na semana passada e agora nós estamos vendo que como o medo se relaciona. E aí a gente está vendo esses pontos aqui. Então, um conselheiro que ele dá um exemplo, tem um conselheiro que ele dá o exemplo da seguinte forma. Olha, quando ele vai jogar o lixo lá, ele tem que jogar o lixo num beco. E ele fala que sim, pela simples companhia de um gato, junto com ele, já o faz não ficar tão nervoso. Acredita? Você acredita nisso? Pela simples companhia de um gato, ele já não fica tão nervoso. Esse conselheiro, ele relata esse exemplo. E agora pensa na seguinte situação. E nós que subvalorizamos a promessa sublime de que o nosso Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se um gato pode causar neste homem um apaziguar do nervosismo, imagina a presença sublime do nosso Deus, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem noção disso? Olha como que é profundo e diferencial. Não podemos banalizar, nós não podemos banalizar o compromisso de Deus para conosco. Ele fez um compromisso dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fez esse compromisso. Então, há esperança, há conforto na companhia do nosso Deus. E aí eu paro e te pergunto, você tem desfrutado desse conforto da companhia do nosso Deus? É muito melhor do que um gato. Indizivelmente melhor. E o nosso Deus, ele prometeu nunca nos deixar. Há a companhia permanente do Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Então, imagina, nós não podemos banalizar isso de maneira alguma. Quando a gente está pensando em como o medo se relaciona, nós temos que entender que a companhia do nosso Deus, o nosso relacionamento com o nosso Deus é ímpar. E ele tem o poder de suprir toda a nossa necessidade. O nosso Deus, ele não espera nem mesmo que
andemos sozinhas durante a nossa vida. Olá, boa tarde. O nosso Deus, ele não planejou que andássemos sozinhas e ele nem espera que isso aconteça. Não. A gente sabe o quê? O nosso Deus é suficiente. Ele é suficiente para nos saciar. Mas ele também planejou que nós andássemos juntos com outras pessoas. Deus conosco, Emmanuel, exatamente. Então, o nosso Deus, ele planejou que andássemos juntos. O nosso Deus é suficiente para nos suprir? É a nossa companhia, o nosso Deus conosco? Sim, sempre, até o fim da vida. Mas ele também planejou que andássemos juntos com outras pessoas. E isso é maravilhoso. Então, assim, ele ordena, e olha, a palavra de Deus fala que ele ordena a bênção dele quando estão reunidos. Não é assim que fala? Lá no Salmo fala que ali o Senhor ordena a sua bênção, no Salmo 133, quando estão reunidos os irmãos. Então o Senhor se agrada e ele manifesta a bênção dele ali, quando estamos reunidos também. Então, como o medo se relaciona? Quando a gente está tratando desse tema, desse tópico, e a gente lembra que o Senhor é suficiente, mas ele também planejou que nós andássemos juntos com nossos irmãos, isso é maravilhoso, porque isso interfere completamente no nosso relacionamento com o nosso medo. Lá em Mateus 18, 20, o primeiro livro do Novo Testamento, está escrito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele estaria. Olha só. Então, o Senhor, ele não somente está conosco, assim, quando estamos sós, mas ele está também onde 2 ou 3 estiverem reunidos. É promessa dele. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é sublime. Isso interfere completamente na nossa postura em lidar com os nossos medos. Concorda? Não é real isso? Então, ainda que haja exceções, e a gente sabe que existem, infelizmente, estaremos melhor se vulneravelmente abrirmos os nossos medos àquelas pessoas de confiança, sabe? Aquelas pessoas de confiança. Uma mulher elegante por inteiro, ela não tem muitas amigas. Não tem jeito. Mas aquelas que são de confiança, ou eu conheço mulheres que falam que elas só têm a Deus e o próprio marido. Aí é uma escolha. Mas aquelas pessoas que são de confiança, é necessário. É assim, se nós vulneravelmente nos abrirmos a essas pessoas, conseguiremos ter um êxito melhor no que tange aos nossos medos. Você já experimentou assim? Se abrir vulneravelmente às pessoas que você confia? Não somente a Deus, mas às pessoas também? Muitas vezes é necessário. Muitas vezes a gente se abre para com o nosso Deus, mas também fazemos isso com as pessoas confiáveis. Já experimentou fazer isso? Já viu como é diferencial? Já percebeu? Então, quando a gente está falando de o que é o medo, nós falamos na live passada sobre como o medo se comunica. Agora nós acabamos de ver como o medo se relaciona e como nós conseguimos lidar com o medo no que tange a relacionamentos com Deus e com as pessoas. E agora nós vamos ver como o medo motiva. Como que o medo motiva? Aí a gente fecha esse tópico do conceito de medo. Então, uma frase clássica que já ouvimos é: o medo nos energiza para lutar ou fugir. Concorda? Já ouviu essa frase? Digita aqui para mim se você já ouviu essa frase. O medo nos energiza para lutar ou fugir. Já ouviu isso? É um resumo.
é um resumo útil. De fato, é um resumo útil. O medo, ele nos motiva a basicamente 3 coisas. A buscar segurança. Ah, então, exatamente, ó. O medo, ele nos motiva a 3 coisas basicamente. A buscar segurança, a buscar controle e a buscar certeza. Então, o medo nos motiva a essas 3 coisas, resumidamente. São coisas boas, sim, e corretas de se buscar diante do perigo, concorda? Ah, legal, legal. Benízia, é isso? Legal, Valdicleide. Então, veja, essas 3 coisas, elas são coisas boas e até corretas de se buscar diante de um perigo. Excelente, concorda? Excelente. Mas, vamos pensar o seguinte, sempre que se busca essas 3 coisas, a todo custo, já fica sendo direcionado a um caminho deturpado. Então, na verdade, o problema está onde? Em buscar essas 3 coisas a todo custo. Buscando essas 3 coisas a todo custo, a coisa já vai por um caminho errado. Imagina o seguinte, seja por uma esposa ferida pelo marido, ou alguém contra quem pecaram gravemente, ou ainda uma pessoa cuja personalidade é tímida. Imagina esses 3 exemplos. Se essas pessoas buscarem segurança, controle e certeza a todo custo, pronto, já foi para um caminho errado. Nós vamos ver. Veja o seguinte, olha, buscar a segurança é ótimo, até que se agarre tão firmemente a ela que não esteja mais disposta a sair da sua zona de conforto. Imagina essa situação. Você busca segurança com tanto afinco e que você está ali não está disposta a jamais sair da sua zona de conforto. Aí se você já faz dessa forma e já busca desse jeito, então você não vai nem mesmo amar os outros e nem obedecer a Deus. Consegue perceber? Quando vai para o extremo, se você buscar a segurança com foco tão grande, com tanto afinco, tão firmemente, que então você vai se agarrar àquilo e você não vai dar a chance nem mesmo de amar os outros e nem mesmo de obedecer a Deus. Entende o perigo de ir para o extremo? Veja, buscar segurança, controle e certeza são coisas boas e necessárias diante do perigo. Mas ir para os extremos já estraga tudo. Porque quando vamos para os extremos, a gente não consegue nem amar os outros e nem buscar a Deus e nem obedecer a Deus. Mas veja, olha só. Sabe qual é o problema desses três tópicos? Segurança, controle e certeza. O problema é o seguinte, o problema desses 3 métodos de proteção contra o nosso mundo tão quebrado e perigoso, sabe qual é o problema desses 3? Eles apresentam uma tentação assustadoramente forte de confiarmos em nós mesmos e não em Deus. Concorda? Vou repetir. Sabe qual é o problema desses 3 métodos? Segurança, controle e certeza, de nós buscarmos esses 3 com tanto afinco nesse mundo assim tão terrível que nós vivemos. Sabe qual é o grande problema? É porque esses 3, eles apresentam uma tentação enorme de confiarmos mais em nós mesmas do que em Deus. Esse é o grande problema. Então, assim, aí eu pergunto para você, em quem você tem confiado mais? Em você mesma, para poder lidar com os seus medos. Então, você tem, o medo motiva a procurarmos segurança, controle e certeza. Se você está sendo motivado a procurar esses 3 e você está buscando isso com tanto afinco,
Será que você está buscando isso com a sua força, confiando mais em você ou em Deus? Como é que tá? Porque esse é o grande perigo. Olha, no Salmo 20, o salmista nos diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Verso 7 fala isso. Ou seja, uns confiam em carros, outros em cavalos. Para a realidade deles, o que significa para nós? Confiar apenas nas coisas naturais. Confiar em tudo que é terreno. Ele estava dizendo isso. Só que ele continua. E ele contrasta essa busca dessas pessoas com uma busca muito melhor, que traz confiança. E aí ele continua e fala assim, uma confiança que é no nome do Senhor. Então ele fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Ele faz esse contraste entre aqueles que confiam só nas coisas naturais ou nas suas próprias forças, com ele e outros que confiam na força do Senhor Deus. E aí, quando a segurança, o controle ou a certeza se tornam a nossa esperança fundamental diante do medo, o nosso escape, estamos confiando nos carros e nos cavalos, como o que o salmista coloca lá no verso 7. Então, veja, quando a gente está confiando nos três, segurança, controle e certeza, nós estamos, então, entendendo que aquilo lá vai ser o nosso escape para lidarmos com o medo. E quando a gente faz isso, a gente está dizendo que nós confiamos nos carros e cavalos, mais do que no nosso Deus. E aí é o grande perigo. Você entende? Aí eu pergunto para você, você está confiando nos carros e cavalos, buscando a todo custo segurança, controle, certeza para os seus medos, ou você já entendeu que você precisa buscar o Senhor? Reflita diante dos seus medos. Olha, por que nos apoiarmos em nossas próprias... Por que nós nos apoiamos nas nossas próprias forças? É a nossa tendência natural, porque a nossa índole carnal tende a buscar as coisas terrenas, da carne, como carros e cavalos. Isso é a nossa índole natural. Nós achamos que conseguimos. E no fundo, sabe o que está acontecendo? Nós estamos achando que Deus, o nosso Deus, não é capaz de nos aliviar o medo ou nos livrar do medo. E aí nós tendemos a buscar socorro, segurança, controle, certeza nas coisas da terra, com as nossas próprias forças. Infelizmente, isso é a nossa índole natural. Agora observe uma coisa. Segurança, controle e certeza não são ruins. Então isso é muito importante, porque quando a gente busca isso diante de um perigo, é super necessário e faz total diferença nós buscarmos isso. Mas o problema não está na autoproteção ou no desejo de trazer ordem e previsibilidade para o nosso mundo. O problema não está nisso. A questão, qual que é a questão? Nesse mundo caído e atribulado que nós vivemos, onde nunca estaremos completamente seguros, totalmente no controle de nada, ou 100% certos do que virá em seguida. Nesse mundo, essa nunca foi a nossa intenção. Essa nunca foi a intenção do nosso Deus para nós. Então, veja, esse mundo que nós vivemos, atribulado, então nós jamais estaremos completamente seguros, concorda? Nem 100% certo de alguma coisa e nem totalmente no controle de nada. Nós não fomos criados para isso. Os perigos, a dependência e as incertezas, eles são sinais de que nos apontam não para uma estratégia. Então, o oposto do que nós estamos falando, os perigos, a dependência e as incertezas, eles nos
apontam não para uma estratégia, mas para quê? O que você diria? Responde aqui para mim. O que as incertezas, o que os nossos medos, o que os perigos, o que a dependência aponta? Para uma estratégia? Não. Ela aponta para uma pessoa. E que pessoa é essa? A pessoa do nosso Deus, aquele cujo controle e o caráter absolutamente certos são nossa única esperança real. Concorda com o que a gente está falando? Então, nós estamos aqui analisando que o que o medo motiva. O medo motiva, nós falamos lá naquela frase que vocês até conhecem, inicialmente, o medo nos energiza para lutar ou fugir. E de uma forma resumida, nós falamos que o medo nos motiva a buscar aquelas três coisas: segurança, controle e certeza. E agora nós vemos que nós não temos certeza de nada, nós não temos controle de nada e nós não temos segurança de nada nesse mundo. E nem fomos criados para isso. Mas o contrário a essas coisas, a incerteza, a dependência, os perigos, eles nos apontam para uma pessoa e não para uma estratégia, ok? E quem é essa pessoa? O nosso Deus. Porque ele sim, ele tem todo o controle, ele tem toda a certeza, ele tem toda a segurança para nos oferecer. Então, tudo isso, ao invés de nós buscarmos um refúgio, uma solução para os nossos medos nos carros e cavalos, a gente vem para uma pessoa, que é o nosso Deus. Porque ele sim pode nos sanar de todos os nossos medos e ansiedades. Então, nós não podemos confiar nossa vida e nossos tesouros à nossa mente, à nossa conta bancária, à nossa personalidade, ao poder que porventura tenhamos, aos nossos conhecidos, influentes, ou às nossas realizações. Nós não podemos confiar nossa vida a nada disso. Concorda? Não é verdade? Tudo isso que nós acabamos de citar são os carros e cavalos lá do Salmo 20. Lá fala, no Salmo 20, verso 7, fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Então, todas essas coisas que nós listamos aqui agora, elas são que podem trazer segurança, controle e certezas. Na verdade, são os carros e cavalos. Concorda? Não é verdade? Já passou por isso? Tem alguma experiência para compartilhar conosco? O nosso único caminho para a verdadeira segurança e para lidar com os nossos medos está em confiar em Deus. O único caminho é confiar em Deus, é rasgar o nosso coração para Deus em primeiro lugar e depois para as pessoas com as quais nós confiamos, convivemos e confiamos. E o detalhe, nós precisamos envolver o nosso Deus em todos os nossos temores, em todos os nossos temores. Então veja, o que é o medo? Nós falamos sobre que o medo comunica, nós vimos que o medo, ele se relaciona, e nós vimos que o medo, ele motiva. Exatamente, esses 3 pontos. Mas e agora, então? Como deveríamos lidar com o medo? Eis a pergunta. E eu quero deixar essa pergunta no ar. Nós vamos falar... Por quê? Nós vamos falar de alguns tópicos nesse... quando a gente vai falar, então, que agora a gente já viu o que é medo. Nós já vimos que o medo comunica, o medo se relaciona e o medo... Qual é o terceiro? O medo motiva. Como o medo motiva, né? Então, nós vimos esses 3. Agora, nós vamos passar para o tópico. Como deveríamos, então, lidar com o medo? E aí, nós vamos falar... primeiro, nós vamos ver como identificar o medo, examinar o medo. Vamos ver também avaliar o medo
E nós vamos ver, por último, a questão de... O último tópico, agindo em resposta ao medo. Então, nós vamos ver 4 tópicos na próxima live. Porque eu resolvi dividir, porque senão essa live aqui ia ficar grande demais. Então, nós fechamos esse primeiro tópico e na próxima live nós vamos ver os 4. Como deveríamos lidar com o medo. Tudo isso envolve um assunto só, que é como lidar com medo. Mas para a gente chegar até nesses 4 tópicos, a gente precisava passar por esses 3 aqui, que nós acabamos de ver. Para quê? Para a gente poder ter um embasamento e chegarmos lá considerando o que deveríamos realmente considerar. E o que a gente hoje já fecha essa live? A semana, na quarta-feira, nós fechamos lembrando daquele verso que o salmista fala. No dia em que temer, hei de confiar em ti. E agora nós vamos nos lembrar daquele verso. Lá que o Senhor cuida. Ele é a nossa companhia. Então, nós vamos fechar essa live trazendo à nossa memória aquela promessa do Deus Emanuel, que está sempre conosco. Então, você nunca está sozinha. Lembra, o medo, ele nos leva a relacionar. E você vai lembrar de primeiro buscar o relacionamento com o Senhor Deus, porque Ele cuida. Ele está presente. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, guarda essa palavra no seu coração e lembra dessa promessa. O nosso Deus é a melhor companhia que existe. Em primeiro lugar, se você estiver passando por medos agora, busque a presença do Senhor e saiba que Ele está aí com você. Porque Ele é Emanuel, o Deus conosco. Amém? Guarda essa palavra. O nosso Deus é o Deus Emanuel e que Ele tem todo o poder de sanar qualquer medo. Lembre-se de uma coisa, quando nós falamos que o medo, ele nos motiva a buscar segurança, controle e certeza, mas nós não queremos agir como os que buscam tudo isso em carros e cavalos, ou seja, nas próprias nossas forças, nas nossas próprias forças, no nosso, na força humana. Nós vamos buscar no Senhor nosso Deus. Amém? Então, guarda essa palavra. Olha, resumindo, desse tópico que nós vimos, guarda essa palavra. Nós vimos o tópico que é o que é o medo. E aí, quando a gente viu o tópico que o medo comunica, a gente viu e guardou que nessa situação nós vamos fazer como Davi. No dia em que temer, hei de confiar em ti. Nós vamos buscar o Senhor em primeiro lugar e falar com Ele em primeiro lugar. Hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Segundo tópico, como o medo se relaciona. E nós vimos que a melhor companhia que existe é o Emanuel, o Deus conosco. É claro que quando a gente tem alguém de confiança, é muito bom nós nos abrirmos. Mas lembre-se, em primeiro lugar, é o Deus Emanuel, Deus conosco. Guarde essa palavra, busque o Senhor e lembre-se que Ele está sempre ao seu lado, sempre ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis de medos suaves ou terrores. O nosso Deus é o Deus Emanuel. Terceira palavra, como o medo se comunica. Como o medo motiva. Ele motiva a quê? O medo motiva a buscar segurança, controle e certeza, mas isso nós não temos em nós mesmos. E nós vamos guardar o verso lá do Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Então, nós não vamos buscar segurança, controle e certeza em coisas humanas. Nós vamos buscar isso no Senhor nosso Deus, o único que pode nos dar plena segurança, pleno controle e plena certeza. Amém? Guarda essa palavra, nós vamos continuar para fechar esse assunto. Na próxima live a gente continua para fechar esse assunto. E vamos juntas aqui, vamos juntas. Agora nós
estamos vendo uma possibilidade de estarmos fazendo as lives mais lá no YouTube do que aqui. Mas nós vamos estar conversando com vocês sobre isso, ok? Grande beijo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que você possa ser livre do medo ou consiga estar lidando com os seus medos, pelo poder de Deus. Amém? Grande beijo. Vamos juntas.